Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp. Neste momento de pandemia e isolamento social, nós trazemos uma edição especial do Gestão com os diferentes atores da nossa universidade para pontuar algumas ações em andamento pela universidade. Hoje nós iniciamos essa rodada de entrevistas com a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade. Aqui com a gente a Pró-Reitora, a professora Gladys Massini Gagliari e o assessor técnico da Prograde, Alexandre Pazotti. Professora Gladys, Alexandre, muito obrigada pela participação aqui no Gestão Unesp mais uma vez. Olá a todos e a todas, e agradeço a oportunidade, agradeço o convite, Maíra, para poder estar aqui conversando com todos. Também agradeço a oportunidade para dialogar com a comunidade acadêmica da Unesp. Professora Gladys, nós tivemos um primeiro momento de entrevista, com a senhora e com os demais pró-reitores, apontando um balanço de 2019 e as perspectivas e as metas para 2020. No entanto, logo depois que as entrevistas foram veiculadas, coincidentemente iniciou-se a pandemia da Covid-19, que estabeleceu um novo panorama e novas diretrizes para a universidade. Pensando nesse contexto, que desafios que se colocaram para a Prograde com a pandemia da Covid-19? O principal desafio para a Unesp no enfrentamento da pandemia é o seu tamanho, a sua grandeza e também a sua heterogeneidade, a grande diversidade da universidade. No domínio do ensino, os principais desafios dizem respeito a essa dimensão e a essa heterogeneidade. São aproximadamente 39 mil estudantes de graduação, divididos em 136 cursos, que se desdobram em 186 entradas no vestibular, que formam para 63 profissões diferentes. Então, as especificidades colocadas por cada percurso formativo acarretam a necessidade de soluções múltiplas. Além disso, a convivência com soluções diferentes para necessidades diferentes é um outro desafio, porque isso impede a determinação de um caminho único para toda a universidade. Um outro desafio também enfrentado foi a resistência à adoção de estratégias de ensino remoto, advinda do temor de que essa solução pudesse se tornar definitiva. Quanto a isso, podemos garantir aos docentes e discentes da Unesp que a portaria 122/2020, que foi alterada na sua redação pela portaria Unesp 128/2020, pela portaria Unesp 171/2020, no artigo 4º, garante a excepcionalidade desses procedimentos, uma vez que estabelece que a preservação dos projetos políticos pedagógicos dos nossos cursos e a retomada desses projetos a partir de 2021, quando finalizar, esperamos que finalize a pandemia. Professora, nós iniciamos as atividades remotamente, seja teletrabalho ou as disciplinas, como a senhora apontou, desde o dia 17 de março. Estamos iniciando o segundo semestre, alguns funcionários da universidade, do prédio da reitoria, já retomaram as atividades. Vocês estão no prédio da reitoria trabalhando, mas como que a Prograde ela se organizou para poder dar assistência a esses cursos, aos coordenadores, aos alunos, considerando toda essa especificidade que a senhora pontuou? A adaptação da Unesp ao período de quarentenas, ela tem se dado de maneira diferenciada em cada unidade, respeitando essas especificidades. Bom, o primeiro passo foi o ajuste da legislação interna, porque tivemos que ajustar o andamento das nossas disciplinas de acordo com a legislação estadual e federal, para permitir a sua continuidade em ensino remoto, enquanto se mantiver a suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia. Esse ajuste foi feito pelas portarias que eu já citei, a 122, a portaria Unesp 122, alterada pela 128, e mais recentemente, especificamente na questão da suspensão e do trancamento de matrículas na 171. Bom, esse ajuste da legislação permitiu a adoção de estratégias remotas de ensino-aprendizagem para garantir o necessário distanciamento social e
principalmente com o objetivo de manutenção dos vínculos acadêmicos. Dia a dia, temos construído medidas de suporte para a adoção dessas estratégias de ensino remoto, né, a partir das demandas de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos. Uma primeira, entre as medidas adotadas, né, pela Prograde, uma das primeiras medidas foi a aquisição de chips de telefonia móvel para garantir acesso à internet para os alunos que ou não têm acesso ou têm acesso restrito nas suas residências, não é? Também foi necessário fazer o adiamento do vestibular. A nota com esse adiamento foi divulgada pela Unesp e pela VUNESP em 29 de maio. No momento, estamos discutindo nos colegiados o novo formato do vestibular e as novas datas, além da adequação de adequações emergenciais à legislação da graduação, que possibilitaram, por exemplo, aos estudantes solicitarem o trancamento e a suspensão de matrícula em caráter excepcional. Para apoio dos docentes, a Prograde também lançou, junto em parceria com a empresa Nuvem Mestra, a formação e nova grade para apoio do ensino da graduação durante a pandemia da Covid-19. E essa formação é uma iniciativa de apoio abrangente e de formação docente, né, para uso das ferramentas do Google Suite, dada a necessidade de atender os docentes em maior escala neste momento e continuamente, não é? Uma outra iniciativa muito importante foi feita pelo IEP3, não é? Que é a criação do site Tecnologias Digitais de Apoio ao Ensino e Aprendizagem, né, que é um ambiente em que estão divulgados para docentes, discentes e servidores técnico-administrativos tutoriais, dicas, ferramentas, links para websites de conteúdo, e bem como a realização de lives e plantões de atendimento. Não é? Antes mesmo da criação desse site, também já tinham sido oferecidas oficinas para docentes e servidores técnico-administrativos pela professora voluntária Arlete. Bom, outras ações muito importantes, eu vou pedir para que sejam acrescentadas pelo Alexandre Pazotti, que é a questão do teleacolhimento e do atendimento continuado pela Prograde. Essa ação do teleacolhimento, ela se coloca como uma ação muito importante, promovida pelos cursos de graduação em psicologia da Unesp, para toda a comunidade acadêmica e com o objetivo de manter o vínculo com essa comunidade, por conta do período de isolamento domiciliar, numa direção que zela pela saúde mental das pessoas, a oferecer oportunidades de interação à distância e, eventualmente, um amparo psicológico para minimizar os efeitos estressantes advindos da quarentena forçada, o isolamento protetivo e outros eventos associados ao cotidiano das pessoas que se mostram vulneráveis. Em tempos de pandemia, sentimentos como medo, angústia, tristeza, ansiedade são muito comuns e tornam-se fontes de sofrimento psíquico. E aí, nesse sentido, é essencial a universidade consiga oferecer o suporte profissional para a sua comunidade, a comunidade universitária, com o intuito de minimizar os efeitos estressantes advindos e potencializados pela pandemia de Covid-19. Eu queria dizer também que durante todo o período desde que foram suspensas as atividades presenciais, a Prograde tem mantido continuamente o seu atendimento às unidades e aos cursos, né, pelos canais de atendimento à distância. Então, dizendo que, apesar de nós estarmos todos em teletrabalho, o atendimento não parou, né, ele tem sido frequente. Esse trabalho, professora, que você comentou, né, junto aos assessores
né, professores assessores que trabalham na Prograde, assim como os assessores técnico-administrativos, como é o caso do Alexandre, vem, né, numa nova reconfiguração de trabalho, né, recomendada pelo Comitê Unesp Covid Central, exatamente para que essas atividades de graduação não parem. Então, nesse sentido, Alexandre, quais foram as orientações, recomendações que a Prograde pontuou em relação às aulas, às bancas e aos eventos que estavam previstos, né, de 17 de março para cá? Essas diretrizes para o ensino, elas seguem em conformidade com a Portaria Unesp 122/2020, que teve a alteração de sua redação pelas portarias 128 e 171/2020, e mais recentemente também pela Instrução Normativa Prograde de número 1/2020, que contempla a adoção de estratégias remotas de ensino-aprendizagem, que coloca a questão dos eventos de graduação, a realização desses eventos, de forma presencial, foram completamente suspensos, então só podendo ocorrer eventos à distância. No caso das bancas do trabalho de conclusão de curso, também podendo ser realizadas à distância, e a questão da defesa sendo possibilitada a substituição pela emissão de pareceres pelos membros da banca examinadora. Todas essas reformulações, né, do ponto de vista da Prograde, vêm para dar essa sustância para que o ensino de graduação, a formação dos nossos estudantes continue. Um dos aspectos que a professora Gladys antecipou é a questão da capacitação desses docentes, mesmo havendo uma resistência inicial a essas atividades, e alguns docentes, né, suspenderam automaticamente, exatamente porque tem a essência de disciplinas teóricas, disciplinas práticas. Então, para tentar equacionar, não no sentido de nivelar todas, porque tem as suas diferenças, mas vocês propuseram essa reformulação do InovaGrade, né, o InovaGrade 2020, que foi lançado no dia 22 de junho. Como que tem se comportado, professora, essa iniciativa, a adesão dos professores de junho para cá, uma vez que foi determinado que o segundo semestre vai continuar em ensino remoto pela universidade? Bom, a proposta do InovaGrade é fazer uma capacitação emergencial, voltada exclusivamente para o ensino remoto. Bom, vejo que existe uma confusão, existe não é muito clara a diferença para todo mundo, a diferença entre ensino remoto e EAD. A adoção de estratégias de ensino remoto não corresponde necessariamente ao que se faria num curso especificamente em ensino à distância, a partir de uma plataforma única, com determinações únicas. O público e a metodologia são diferentes nessas duas formas de ensino. No nosso caso, a formação foi voltada para as ferramentas do Google Suite, inclusive por duas razões. Primeiro, elas já estão disponíveis a toda a comunidade da Unesp, docentes, servidores técnico-administrativos. Em segundo lugar, porque essas ferramentas, né, do Google Suite, especificamente, além do Google Classroom, foi desenvolvido para apoio de disciplinas presenciais. Então, nesse sentido, o legado que pode ficar, pode ser, desse momento de pandemia, ele pode ser interessante ao desenvolvimento das nossas disciplinas presenciais futuramente, uma vez que o instrumento foi desenvolvido com esse intuito. Bom, o diferencial da formação do InovaGrade primeiro, a questão de podermos alcançar uma escala grande num curto espaço de tempo, porque temos mais de 3.000 professores a atender, né? E na segunda questão, o fato de o professor poder fazer o seu percurso formativo na sua velocidade, podendo voltar nos momentos que ele tem dúvida. E também o atendimento, que é continuado e em vários formatos, a partir do e-mail, de chats, de oficinas e de reuniões específicas.
Além disso, um diferencial é a possibilidade do que a gente chama de ensalamento, a preparação da sala dentro do Google Classroom. É claro que, além dessa iniciativa, temos as iniciativas do IEP3 que são voltadas também a outras ferramentas, porque, como eu dizia no começo, existe uma diferenciação interessante em termos de ensino remoto, que é a possibilidade de adoção de soluções múltiplas, as mais adequadas à situação da disciplina, à metodologia e ao conteúdo que se pretende desenvolver. Professora, essa diferenciação é importante porque as críticas vieram no sentido de que a universidade ela quer implantar EAD à força nos diferentes cursos de graduação ou até uma modalidade de ensino híbrido que articula o presencial com atividades à distância. Então, do ponto de vista da Prograde, neste momento, é subsidiar a continuidade das nossas atividades acadêmicas. Sim, é subsídio ao ensino remoto, nesta situação emergencial de pandemia. Então, e é por essa razão que as nossas decisões de formação foram no sentido em que elas foram encaminhadas. O projeto do InovaGrade também, professor, ele caminha na direção do que nós já comentamos em entrevistas anteriores, desde o início da gestão, sobre a modernização dos nossos cursos, implantando essas ferramentas de educação, algumas de educação à distância, ou essas ferramentas digitais, principalmente por conta da parceria com o Google, né? Sim, e é por isso que uma das nossas decisões estratégicas foi focalizar a formação em termos do G Suite, né, das formações, das ferramentas do Google for Education, porque, como eu disse, elas foram concebidas não para o ensino à distância, mas como suporte ao ensino presencial. E, nesse sentido, temos a esperança de que algo de bom possa advir dessa situação tão ruim da pandemia, mas que a gente possa se preparar para, no futuro, poder utilizar as ferramentas para as quais a gente está se capacitando no momento como suporte para as nossas disciplinas presenciais, não é? No futuro. E nos encaminhando para um ensino que costuma ser denominado como híbrido. A abertura para o ensino híbrido, ela traz algumas vantagens importantes, não é? Por exemplo, a possibilidade da internacionalização dos currículos, de abertura para formação, não internacionalização dos currículos, mas também para a formação da diversidade do aluno, porque ele pode entrar em contato com pessoas que estão distantes fisicamente, mas que vão ficar próximas, como, por exemplo, o que a gente coloca no projeto BRAVE, que é o Brazilian Virtual Exchange, que nós temos aqui já na Unesp, e também ela abre a possibilidade de uma maior personalização do currículo, então, ou seja, o aluno voltar a sua formação para os seus objetivos, não é? Então, as opções e as decisões que foram tomadas em termos de formação neste momento de pandemia, elas também vêm direcionadas pelo que a gente acredita, que essas ferramentas podem dar um suporte para as nossas disciplinas presenciais ou híbridas, no sentido de encaminharmos na direção da modernização dos currículos, da internacionalização, da personalização das nossas formações. Professora, essa realidade, né, dos currículos também, a gente tinha discutido a atualização de alguns currículos, a curricularização da extensão universitária também, como que essas atividades que estavam no âmbito da Prograde ou também da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura caminharam ao longo desse processo da pandemia? Bom, a questão da acreditação da extensão, ela está com a discussão sendo realizada em nível das unidades, né? E para que estamos com uma versão já bastante discutida nos colegiados, que resultou de umas primeiras rodadas de discussão nas unidades,
e que agora retorna, depois de discutidas nos colegiados novamente, para as unidades, para que isso retorne futuramente, né, para uma decisão na CCG, na CSEC, que será encaminhada ao CEP. Retomando um pouco a questão, né, das ações na pandemia, a senhora mencionou, e o Alexandre também, né, esse suporte do Nova Grade aos docentes, a essa formação, a articulação conjunta de todos os assessores, de toda a equipe da Prograde, de suporte a partir das portarias, das resoluções para essas atividades remotas, de bancas, eventos e a continuidade das aulas. E junto aos alunos, a senhora mencionou a aquisição de chips. E eu gostaria de saber do Alexandre como que tem sido feito esse mapeamento, se há perspectiva de ampliar essa doação e entrega de chips aos nossos estudantes que estão iniciando o segundo semestre agora. A ação da aquisição dos chips, ela tem continuidade, mediante fluxo contínuo, e as unidades podem apresentar demanda a qualquer momento, novas demandas, e essas demandas têm sido atendidas semanalmente. Outras ações relacionadas foi a alteração, uma delas, a alteração da legislação para permitir o empréstimo de equipamentos da Unesp, no caso, os computadores aos alunos durante a execução das aulas presenciais, como estratégia de combate à pandemia, e uma ação articulada da Prograde e outras instâncias da universidade que possibilitou a alteração dessa legislação em específico. A busca de adoções para aquisição de computadores para empréstimo aos alunos socioeconomicamente vulneráveis, e na questão da operacionalização no CISGRAD, nosso sistema de graduação, ele permite que as notas e as frequências dos alunos que não têm acesso à internet ou que têm esse acesso restrito, elas fiquem abertas, possibilitando a adoção de estratégias de recuperação de conteúdo. Dentro desse cenário, então, dessas adaptações, dessas flexibilizações, né, que indicativos que a gente tem para a finalização do calendário acadêmico do primeiro semestre e também nesse segundo semestre que se inicia, considerando algumas disciplinas práticas que precisam do espaço laboratorial para que elas aconteçam? Essas diretrizes foram dadas pela Instrução Normativa Prograde 1 de 2020. O princípio básico de segurança que é colocado por essa instrução normativa é a continuidade do oferecimento remoto da maior quantidade possível de disciplinas. Bom, entretanto, há algumas disciplinas de natureza prática, sobretudo as que são ligadas a clínicas, né, que não podem ter continuidade remota pela sua natureza, né, e pela dificuldade que tem sido colocada pela pandemia. Então, o que a gente, que essas instruções normativas sugerem? Que essas atividades sejam reprogramadas para o final do ano letivo. A ideia é pensar o ano letivo como um todo, não apenas os semestres estanques, né? Uma ideia também é fazer a reprogramação iniciando em ensino remoto, continuando em ensino remoto e evoluindo para o ensino híbrido ainda no ano letivo de 2020, mas pensando que esse ano letivo, na maior parte das nossas unidades, ele vai extrapolar um pouco o ano civil de 2020. Entrando no ano civil de 2021. Bom, uma coisa importante também é que podem ser pensadas a quebra de COE pré-requisitos, a realização de disciplinas condensadas, enfim, são várias as possibilidades colocadas pela instrução normativa, né, 2020, né, que levam, por exemplo, a pensar a organização das disciplinas e do calendário de uma maneira não convencional, neste momento que é tão excepcional dessa situação de pandemia em que vivemos.
Essa excepcionalidade, né, fez com que o nosso vestibular fosse alterado, né, numa articulação conjunta com as outras universidades estaduais paulistas, como a senhora antecipou. Então, esse vestibular que era realizado dentro do ano civil, ele fica para janeiro, a primeira fase, no final de janeiro, né, dias 30 e 31, e também numa reformulação, uma vez que ele vai ser realizado numa única fase, mas essa fase vai ser dividida em 2 grupos, os alunos que prestam os cursos da universidade das áreas biológicas e os alunos que prestam as humanidades e as áreas de exatas. Então, essa negociação do vestibular também vai ao encontro desse cenário de oferecer oportunidades para esses futuros ingressantes na universidade. Sim, o que norteou principalmente a decisão de adiamento e de repensar o vestibular foi a necessidade imposta pela pandemia de evitar aglomeração. Então, tivemos, junto com a VUNESP, que fazer toda uma reflexão de como poderíamos viabilizar a realização do vestibular e garantindo que, mesmo nessa situação tão adversa, as pessoas, os candidatos que vêm do ensino médio, principalmente os que vêm do ensino médio público, uma vez que a Unesp já há vários anos tem mais da metade das suas vagas ocupadas por egressos do ensino público, né, que garantia a eles a possibilidade de ingressar na Unesp no ano que vem. Bom, como já adiantamos, toda a negociação com relação a datas foi feita em comum acordo com a USP e com a Unicamp para que essas novas datas não coincidissem e que fosse garantida aos candidatos a possibilidade de prestar para todas, de tentar uma vaga em todas as universidades estaduais paulistas. Além disso, tivemos reuniões, inclusive com a presidência do INEP, por conta das alterações do Enem, e com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, né, preocupados com a participação, a possibilitação, né, da participação dos alunos egressos do ensino público. Além disso, há algumas outras modificações que vão além da realização da primeira fase em 2 dias. Nós tivemos que repensar também completamente a segunda fase, para abreviar o tempo da correção da prova, para que pudéssemos, né, garantir o ingresso dos alunos no ano que vem, dos ingressantes, a partir de abril, na nossa universidade. Professor, o ano de 2020 foi marcado por um vestibular específico, né? Duas entradas específicas, né? Alunos que venceram competições científicas e também das vagas remanescentes para quem prestou o Enem. Essas 2 estratégias, né, permanecem agora para o vestibular de 2021 ou o cenário da pandemia também está trazendo reflexões sobre essas possibilidades? Olha, a pandemia trouxe impactos, né, em todas as nossas dimensões e também causou um reflexo nesse sentido. Bom, a nossa perspectiva para este ano, ou seja, para o vestibular de 2021, era disponibilizar 10% das vagas de todos os cursos da Unesp, que era o que foi aprovado, né, nos colegiados e aprovado pelo CO, né, para ingresso a partir da nota do Enem. Entretanto, essa possibilidade ficou inviabilizada pelo adiamento do Enem, que adiou a divulgação dos resultados para o dia 29 de março. Então, o que vamos fazer, né? Nesse sentido, nós vamos submeter, né, aos colegiados a possibilidade de deixar novamente preparado o edital para que possa ser realizado um exame para preenchimento das vagas remanescentes a partir das notas do Enem, a exemplo do que fizemos no ano passado, a partir, por exemplo, de uma determinada chamada do nosso vestibular. Também estamos
estudando a viabilidade de abertura do exame de seleção para as vagas olímpicas, considerando a possível ou não realização desses certames, né, nesse ano, e a data de divulgação dos resultados. Porém, a possibilidade de entradas alternativas é um legado que essa gestão já deixa para a Unesp, porque mesmo que não possamos implementar esses exames da maneira como gostaríamos neste ano, por conta da pandemia, toda a regulamentação já está aprovada nos colegiados e a metodologia de aplicação desses exames de seleção já foi testada no ano passado e funcionou. Então, esse é um legado que a gestão deixa, né, e é um legado de que a gente tem muito orgulho. Mesmo que a gente não consiga efetivar a sua aplicação nesse ano, a gente acha que ele já trouxe essa possibilidade, já traz algo muito positivo para o futuro da graduação da Unesp. Para a gente encerrar, Alexandre e professora Gladys, nós estamos entrando então no último semestre dessa gestão, né? Conversamos em outras ocasiões, né, professora, sobre que metas a Prograde tem. A senhora elencou algumas delas ao longo dessa nossa entrevista, mas pensando nesse contexto da pandemia, esses últimos 6 meses de gestão, que perspectivas que vocês gostariam, né, de apontar para a comunidade em relação ao trabalho da Pró-Reitoria de Graduação? Você começa, Alexandre, por favor? Será um último semestre extremamente desafiador, ainda enfrentando as graves dificuldades trazidas pela pandemia. As dificuldades são muitas, e professores e professoras da Unesp têm respondido muito positivamente ao seu enfrentamento, em todas as dimensões da atuação docente, no ensino, na pesquisa e na extensão universitária. Tem sido percebido um movimento crescente da consciência da gravidade da situação, e com isso a resistência ao ensino remoto tem diminuído. Pelo contrário, agora vemos um movimento ao retorno presencial, mesmo parcialmente apenas para as disciplinas práticas, como tem sido colocado pelo governo. Eu gostaria de dizer que essa Pró-Reitoria trabalhou muito ao longo da gestão, e nesse último semestre vamos trabalhar ainda mais, finalizando algumas disciplinas, algumas iniciativas que estão em andamento e consolidando o que já foi feito, principalmente em termos de inovação, renovação e qualificação dos nossos cursos de graduação. Não vai ser um último semestre fácil, porque a pandemia ela trouxe graves dificuldades, mas entendemos que a nossa comunidade como um todo, docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, tem respondido muito bem nesse enfrentamento e com muita coragem, não é, no enfrentamento da pandemia. Então, nós vamos continuar com essa coragem até o final da nossa gestão e esperamos que mesmo nessa situação tão adversa, que a gente possa tirar alguma coisa de positivo, não é? E que do nosso crescimento pessoal e do nosso crescimento em termos de universidade, na direção dos ensinamentos que vão ficar para o futuro, para a gente repensar o nosso ensino de graduação nesse novo mundo que a pandemia nos trouxe. Professora Gladys, Alexandre, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui no Gestão Unesp. Muito obrigada, Maíra. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder esclarecer para toda a comunidade as ações da Prograde. Muito obrigada. Muito obrigada e bons trabalhos. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as informações relativas às ações da universidade ao longo de nossa programação e também em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.